mañana, como que a mañana no pica, porque le van a la casa de tomar. Sin problema. Eu tenho 53 anos, trabalho aqui já com a acarajé e com a caliço, porque veio quase que tudo junto assim, né? Há 35 anos. Eu também sou cantora, sou professora de canto, então eu circulo, tento trabalhar com, equilibrar esses pratos aí no meu dia a dia. Moro com o meu pai, ele tem 93 anos. É também baiano, está aqui em São Paulo há 50 e tantos anos. E hoje nós dois que tocamos um negócio que foi criado pela minha mãe e que foi passado para mim. Então é uma coisa bem importante emocionalmente, né? Tem um sentimento envolvido. Trabalhar aqui na Calisto é um privilégio muito grande, é uma feira muito conhecida, conhecida no Brasil e no mundo, a gente recebe muitos turistas. Eu pessoalmente, além de expositora, eu faço parte do conselho da feira dentro da subprefeitura de Pinheiros, então a gente tem um grupo de conselheiros, então eu fui eleita esse ano e faço parte. Então a gente tem reuniões uma vez por mês, então a subprefeitura está bem próxima aqui da Feira da Calisto e participo também dos projetos culturais da feira. Então eu sou uma associada ativa, bem participante. O Quintal da Luzia, na verdade, em 87, quem trouxe, quem criou, quem projetou, quem idealizou isso foi minha mãe, a Luzia, já falecida. Ela era uma baiana extremamente guerreira, assim, otimista, trabalhadora. Luzia era uma figura excepcional, né? Assim, foi uma grande perda para nós a presença dela, né? Mas ela foi uma marca aqui dentro da feira, né? E graças a Deus a família continuou trazendo a tradição. Então hoje a Tânia traz o acarajé que a Luzia fazia, que hoje a gente considera um dos melhores que tem. O Léo, o filho dela, é um chefe de cozinha renomado. Então essa coisa da culinária na família da Luzia sempre foi marcante, né? E ela era uma figuraça mesmo. Valeu a pena conhecer. Para você entender, quando ela faleceu, eu consolei muitos clientes aqui na minha barraca. Porque são clientes de 20, 15. Então são clientes que a gente viu casar, o filho nascer, o filho crescer e se casar e trazer o filho. A minha mãe trabalhava na prefeitura, né? Funcionária pública, mas ela era muito, como eu falei, né? Minha mãe era muito simpática. Então ela conhecia todo mundo. Do chefe ao faxineiro, ela conversava com todo mundo. E uma das colegas dela fazia parte de um clube chamado Yacht Clube Paulista. E ela, sabendo que a minha mãe era baiana, falou assim: Luzia, a gente vai fazer uma festa enorme, 500 pessoas de comida baiana, eu quero que você vá fazer acarajé. A minha mãe falou assim: nossa, que legal, nossa, vou sim. Só que a minha mãe nunca tinha feito acarajé na vida dela. E a minha mãe era dessas. Ela nunca dizia, não, vou pensar, será que eu vou? Eu acho? Não. Essas não eram palavras que estavam no vocabulário dela. Ela sempre, sim, vou, consigo. E ela fazia. Ok, ela topou, aí chegou em casa, tem um primo muito querido, que é um sobrinho muito próximo dela. Aí ela ligou para ela, Antônio Edson, aconteceu isso, isso e isso, eu tenho que correr atrás. Você vai ter que me ajudar, a gente vai ter que correr atrás disso. Aí ela ligou para uma tia minha, lá em Salvador, falou: Clarice, tem a baiana fulana de tal aí perto da sua casa? Põe ela no telefone que eu preciso falar com ela. Ela começou a testar esse acarajé em casa, porque tinha que fazer uma degustação, né, para as pessoas, os organizadores aprovarem. E ela conseguiu fazer essa degustação e fez o evento.
Nessa época, o meu irmão já era chefe de cozinha, ele trabalhou durante muitos anos no Maxud Plaza, ele era um chefe executivo lá. E ele ficou preocupado e foi junto. Então foi ela, 2 primos e todo mundo. E eu lembro de um episódio que eu tinha 15, 16 anos. E eu cheguei em casa, estava todo mundo sentado, todo mundo de branco, sentado no sofá, todo mundo sério, esperando o carro chegar. Gente, eu vi aquela cena, eu caí na risada, porque achei muito engraçado aqui. Aí eu falei, eu nunca vou me vestir de baiana, vender acarajé, mas que isso? 6 meses depois estava eu vestida de baiana, trabalhando num grande evento que foi as Casas Bahia. Logo em seguida, assim, minha mãe fez 4.000 mini acarajés, levou 10 baianas. A gente fez Casas Bahia, Casas Pernambucanas, a gente fez muitas empresas. Daí em diante ela não parou mais. Então ela conciliava a prefeitura com a acarajé. Aí a gente foi para uma feira, para a Praça da República. E a gente ficou lá durante 1 ano, quase 2 anos. E nesta feira, o pessoal aqui da associação foi até a feira e convidou a minha mãe para participar da Calixto. A Calixto naquela época, 89, tinha 2 anos. E aí eles foram convidar, você não quer participar? Como eu disse, minha mãe nunca dizia não. Eu, claro que eu quero. E a gente ficou durante 2 anos fazendo as 2 feiras no sábado. E desde então estamos aí há 35 anos nessa feira trabalhando com acarajé. E a barraca, na verdade, naquela época não tinha nome, aí depois eu e o meu irmão criamos um nome, assim, Postal da Bahia. E ficou Postal da Bahia até minha mãe falecer em 2016. Quando ela faleceu, eu parei assim para olhar de fora. E eu falei, não, eu preciso deixar minha mãe aqui ainda, porque ela era o espírito desse negócio. Porque não era só vender acarajé. Como eu falei, minha mãe, ela fazia muita amizade, as pessoas gostavam dela. As pessoas passavam aqui só para saber se ela estava bem. Tinha cliente me indagando, escuta, ela tá doente mesmo? Tá achando que a gente estava escondendo alguma coisa? Para você entender como ela era querida. E aí eu falei, não, eu vou mudar esse nome. E esse nome Quintal da Luzia, já me povoava a cabeça, né? E aí virou Quintal da Luzia. E aí desde 2017 a gente está com essa marca. A origem do acarajé, ele se originou de uma comida árabe, que é o falafel. Só que o falafel é feito com grão de bico, né? E a adaptação para o acarajé é que tirou-se o grão de bico e colocou-se o feijão fradinho. Então o acarajé ele tem essa origem árabe, né? Descendente dessa origem árabe. E é uma comida africana dedicada a Iansã. Então acarajé é uma palavra, são 2 palavras. Acara, bola, jé, fogo. Bola de fogo. Bola de fogo, azeite de dendê, é vermelho. É isso. E é uma comida dedicada a Iansã, na cultura, nas religiões afro, né? E o acarajé foi trazido pelas pessoas escravizadas para o Brasil. E o acarajé foi muito importante na economia do século XVII, XVI, XVII. Tinham as negras de ganho, né? Elas trabalhavam na casa das pessoas, mas elas trabalhavam fora também. Então, elas cozinhavam e dividiam esse dinheiro com a dona da casa lá. E ela ficava com parte do dinheiro. O acarajé, naquela época, né, ele era ralado na pedra, obviamente não tinha todas essas tecnologias, então ele era mais grosso. O vatapá não é feito como hoje, era feito com mandioca. E era vatapá e mandioca e a pimenta. Então o vatapá era mais ou menos essa adaptação. Essas negras de ganho conseguiram comprar muitas alforrias com esse dinheiro. Então a mulher negra naquela época, na economia, né, teve muita importância por conta disso. Bom, e aí esse acarajé veio para o Brasil
e foi levado para a Bahia. A Bahia é o grande templo, né, dessa culinária. E aí começaram a acontecer as adaptações. E ela continuou sendo uma comida e uma cultura das baianas, das mulheres. Né? Então hoje tem alguns homens em Salvador que vendem acarajé, mas até o acarajé é um bem também tombado, as baianas do acarajé também são bens imateriais. Então tem uma importância muito grande a baiana e o acarajé. E aí ele sofreu algumas adaptações. Primeiro era o bolinho com o vatapá, depois esse bolinho ganhou o vinagrete, depois esse bolinho ganhou os camarões secos e depois esse bolinho ganhou o caruru. Aí a Salvador entrou numa confusão ali cultural, porque queriam tirar o vinagrete, queriam tirar o caruru e tem uma confusão em torno dessa questão hoje lá. Então o acarajé veio disso. É uma cultura muito feminina, né, de economia feminina. Minha mãe sustentou a nossa casa e eu sustento hoje com o acarajé. É tradicional. Eu sou budista, mas eu não tenho nenhum problema, nunca tive nenhum problema. Então eu atendo gregos e troianos, atendo todo mundo, né? Tem o pessoal da Umbanda, do Candomblé, que vem comprar para fazer alguma festividade. Tem o cristão que vem comprar para comer. Enfim, a gente atende todo mundo. Então é interessante, né, você trabalhar com uma comida que tem uma essência religiosa muito forte, né, cultural muito forte, mas que você consegue ultrapassar essas barreiras, né? E poder vender e trabalhar com essa comida, bem interessante. Olha, eu tenho um carinho imenso por estar nesse lugar aqui. A gente tem uma expositora, que também é conselheira da feira, ela tem uma frase muito interessante, que é chão da Benedito. O quanto a gente valoriza esse chão da Benedito. Porque a gente, como eu falei, a gente é uma família aqui. Pandemia. Né? A gente trabalhou até 2019, tudo bem, começou 2020, beleza. Próximo final de semana, acabou feira, acabou tudo, fechou feira. Como eu disse, eu pago as minhas contas com esse dinheiro. E aí fechou uma semana, tá, 2, ok, 3 semanas. Gente, o que a gente faz? Todo mundo teve que se virar. E eu, como estou aqui dentro, né, apesar de trabalhar há 30 e poucos anos, eu não conhecia muita gente aqui, porque você está muito aqui. A Neia, que é uma das pessoas que fazem parte desse grupo, né, que a gente está organizando para montar o festival, ela é artista plástica. Ela, pensando na casa dela, não a conhecia, ela falou assim, bom, a gente precisa ir para o virtual, a gente precisa se organizar para ir para o virtual de algum jeito. E aí ela conversando, ela acabou chegando até mim. E a gente se organizou e criou uma página no Instagram, que hoje tem mais de 22 mil pessoas, mas ela começou lá por acaso. E a gente começou a organizar entrevistas com os expositores. Para mostrar a Benedito, até para as pessoas falarem, estou vendendo por internet, para as pessoas dizerem o que estão fazendo. E para a gente ter notícia dessas pessoas. Então a gente começou a fazer lives. E aí a gente foi conhecendo, eu particularmente conhecendo os expositores. Aí disso a gente criou um grupo no WhatsApp, que a gente fez um trabalho de formiguinha, de ligar para todo mundo, para convidar, para fazer parte do grupo. Criou o YouTube. E a gente continuou com essa coisa de entrevistar expositor até hoje, né? Eu, da minha parte, comecei a fazer delivery na minha casa, de algum jeito. Como eu sou cantora, eu criei
um diferencial. Então, as pessoas que iam pegar o acarajé na porta da minha casa, eu recebia cantando. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora na tristeza, ninguém sente de sabor. E mais uma entrega do Quintal da Luzia. Aí eu tenho vários vídeos lá no meu Instagram cantar. Aí meu irmão que mora em Porto Seguro veio passar a pandemia com a gente. E aí ele virou a pessoa que gravava os vídeos. E eu comecei a fazer isso, né? Gravar e vender delivery e pegar encomendas, enfim, cada um foi se virando de um jeito. E essa história do virtual aproximou muito as pessoas. Então hoje a gente sabe de todo mundo, né? A gente conhece todo mundo. As pessoas que não sabiam que eu existia, porque tem, né? Como eu falei, eu não saio daqui, eles não saem de lá, por causa do dia, do tempo. Passaram a me conhecer. Então isso aproximou muita gente, né? Então esse chão da Benedito tem um outro significado, né? Então essa feira aqui não é só uma feira, a gente tem vários tipos de produtos, vários artistas plásticos, cerâmica, enfim. Mas é o gosto de trabalhar. Então todo mundo que eu entrevistava falava desse prazer de vir para a feira, de ter o contato com o cliente, de ter... É muito além do vender, sabe? É uma coisa que é muito forte, do coração, não tem nem como muito explicar. É a força do chão da Benedito. Como você falou que você é cantora, se você não dá uma palhinha pra gente... Tem uma música chamada Dunas que eu gosto tanto. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor, eu me sinto um jardim. Quem sair do Abaeté, rumo às praias do Flamengo, não de carro, mas a pé, pelas dunas mato adentro, há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e teios, borboletas e besouros. Tem lagarto verde azul e raposas cor de ouro. Pelo amor de Deus, que voz linda.